Amém. Então vamos para o estudo da palavra de Deus, vamos aprendendo. Então você que sintonizou, muito obrigado e vamos aprender mais um tema, julgamentos e crítica entre irmãos. E eu saúdo a todos, Pai seja convosco. Então vamos mais para essa palavra, vamos lá para a leitura, a primeira carta aos Coríntios. O capítulo, pastor? Capítulo 4, versículo 1 ao 5. Amém, vamos aqui. Diz dessa forma o seguinte: portanto, todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer de todos aqueles que têm essa responsabilidade é que vivam fielmente. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. Em verdade, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Porquanto, ainda que estejais consciente de que nada há contra mim, nem por isso me justifico, pois quem julga é o Senhor. Assim, nada julguei antes da hora devida. Aguardai até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz o que está em oculto nas trevas, mas igualmente manifestará as intenções dos corações. Então, nesse momento, cada pessoa receberá de Deus a sua recompensa. Amém. Amém, louvado seja Deus. O apóstolo Paulo aqui foi bem sincero na sua escrita, inspirado por Deus. Ao escrever essa carta, ele disse que não dava por ser julgado por ninguém, nem ele mesmo se julgava a si mesmo como justo, porque quem julga é Deus, mas ele não dava ocasião para que ninguém viesse julgar ele. E isso, irmão, é algo muito maravilhoso que o apóstolo Paulo fala aqui, que nós deveremos tomar como exemplo, né, irmão Nathaniel? Muito importante. Então ele já narra acerca da pessoa ter um bom posicionamento, então acerca de juízo, ou seja, existe o tribunal humano. Então diz para não julgar antes da devida hora. Então aqui complementando, Jesus ele disse, João 7:24, diz que não julguei segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Louvado seja o Senhor. E isso é muito importante, de nós termos esse posicionamento, e nós observamos como a palavra nos ensina. O apóstolo Paulo, um homem que tinha uma boa postura, e assim também ele era líder, ele sabia se posicionar e também sabia ensinar a palavra, conforme nós bem observamos. Aleluia. Graças a Deus. Por isso que ele diz que os homens nos considerem como ministro, né, como ministro de Cristo e despenseiro do ministério de Deus. Além disso, requer nos despenseiro que cada um se ache fiel, né? Diz bem claro, né, que o despenseiro que trabalha na obra de Deus tem que se achar fiel, né? Tem que viver com dignidade, com fidelidade, e isso requer de cada um de nós. Então, se nós anunciamos a palavra de Deus, se alguém é ministro, se alguém é presbítero, se alguém quer uma coisa, sou ministro, a pessoa que administra a palavra de Deus, que trabalha na obra de Deus, é a mesma coisa do presbítero, né? O presbítero é uma consagração, e os despenseiros são todos aqueles que trabalham na obra do Senhor. Por isso, meus queridos, todos aqueles que trabalham na obra do Senhor e anunciam a sua palavra devem viver com sinceridade, ser fiel. Como ele disse, que as pessoas primeiramente têm que considerar, quer dizer, tem que respeitar, tem que fazer que aquela pessoa seja realmente digno de respeito, e para isso é necessário, como disse o apóstolo Paulo, que nós seja fiel, em todo no aspecto de vida que nós viver, e isso requer esforço de cada um de nós. Ele disse que a palavra de Deus diz: todavia a mim muito pouco me julgo, né, de ser julgado por vós, ou por algum humano, ou juiz humano, nem tão pouco a mim mesmo me julgo,
Por que ele diz isso? Porque ele está querendo que o homem não deve se exaltar a si mesmo, né? Não porque, eu sou mais sábio que você, eu estudo a Bíblia várias vezes, eu estudei a Bíblia 10 vezes, você não estudou nenhuma, tá fraco demais. Isso é uma crítica, irmão Nathaniel? Sim, a pessoa está se autogloriando, conforme a Escritura fala de vanglória. Então, quem se auto-exalta para denegrir uma pessoa é algo abominável diante de Deus, porque por mais que nós saibamos fazer alguma coisa, nós não temos que nos querer sobrepor. E hoje pela manhã eu ouvi uma palestra bem interessante, então ali vários conselhos, e um deles foi acerca que jamais elogie a si mesmo. Então ali conselho já de um ancião que eu escutei, e diz acerca da pessoa não se elogiar, porque deixar que as pessoas elogiem. E muitas das vezes nós fazemos algo e já queremos nos elogiar por aquilo que nós fazemos, mas nós temos que esperar que as pessoas elogiem. Então, se as pessoas gostaram, vão falar. Então, acerca de alguém querer rebaixar alguém é algo muito abominável diante de Deus, e infelizmente hoje existe dentro da igreja. Isso aí, vamos para a palavra. Então, a palavra de Deus é bem claro quando diz, Tiago capítulo 4, versículo 12, ele diz: há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és tu que julga a outra? Eita, irmão Nathaniel. Então, é muito importante analisar a nossa vida, né? Porque não adianta você se justificar, né? O apóstolo Paulo aqui, ele diz que não estava se justificando, ele não se justificou de modo nenhum, mas também ele não aceitava ser julgado por ninguém, porque nem ele mesmo se julgava a si mesmo como justo, mas quem julga é Deus. Então nós temos que entender que pelo esforço do apóstolo Paulo, a gente sabemos que ele foi um homem que se esforçou para alcançar cada dia a vitória, alcançar a coroa da vida. E isso também é o que nós estamos fazendo. Muitos têm desistido por não suportar. E tem muitas pessoas que critica, cuida que não está lá no mundo, né? Altamente se acha justo e acaba se afastando dos caminhos do Senhor quando chega o dia dele ser provado. Então vamos lá, irmão Nathaniel. O que disse Jesus, a advertência acerca de julgar? E como é chamado, né? Como é chamado de Satanás, como Satanás é chamado na Escritura. Então vamos ver Mateus 7, 1 a 5, irmão Nathaniel. Amém, graças a Deus. Vamos para a leitura das Escrituras, no nome de Jesus Cristo. Vamos aqui aprendendo da palavra. Muito obrigado por sintonizar mais um ensinamento valioso do Rabino Maior Jesus. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me primeiro tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus não passava a mão na cabeça de ninguém não, porque ele sabia que existia muito crítico ali em Israel, principalmente os fariseus. Eram as pessoas que se considerava maior do que os outros, né? Considerava mais santo que outros homens. Então Jesus Cristo é bem enfático nisso, que ele enfatizou bem a palavra de Deus, porque Jesus era um homem sincero. Nós vemos que Jesus Cristo mesmo, sem um homem que procurava fazer o que era certo e justo, e mesmo achava quem o criticava. E hoje, como é que nós podemos escapar das críticas? Será que poderemos escapar das críticas, irmão Nathaniel? Não, porque
os críticos sempre existem em qualquer lugar. Onde tiver ser humano, ali vai ter um crítico para dizer que o trabalho não é bem feito. Nós observamos no tempo dos profetas, no tempo dos apóstolos, pessoas para querer denegrir então alguma coisa, ou seja, crítica, aqui estamos dizendo no sentido destrutivo da pessoa somente desejar o mal. Então, conforme o pastor Medeiros bem perguntou se nós podemos fugir das críticas, nós não podemos, mas o que nós temos que fazer? Servir a Deus, continuar firme no nosso trabalho, ter sabedoria para responder. Jesus, ele tinha muitos críticos, pessoas que diziam que ele era um falso profeta, dizia que ele era mentiroso, chamava ele disso, ele aquilo, mas ele sempre tinha uma palavra pronta para responder ele. Então é muito interessante Jesus ele ser questionado e ele responder com firmeza, ele não se envergonhar diante das pessoas, mas ele mantinha a verdade e jamais deixava que a verdade fosse lançada em rosto. Existe aquelas críticas que as pessoas às vezes para pegar a gente em alguma coisa, porque ele é pecador, né, comete erros, aí pergunta, quer dizer que tu não peca, né? Quer dizer que tu é santo, tu não peca, né? Muitos deles começam por aí, né? Aí a pessoa começa ali a fazer uma análise na vida, né? E se você disser que não peca, ele já bota a palavra de Deus no meio, dizer que aquele que diz que não peca é mentiroso. Se você disser que é santo, ele vai dizer que santo é só Jesus. Então, o crítico, nada para ele tudo que você fala com crítico é perda de tempo. Por isso que não deve estar discutindo com pessoas assim. Por isso que a palavra de Deus é bem clara acerca do que fala. Jesus diz, não julgueis para que não seja julgado, não condeneis para que não seja condenado. Tu que repara no olho do teu irmão, deixa eu tirar o cisco do teu olho, tendo uma trava no teu. Jesus deixou bem claro, hipócrita, tira primeiro a trava do teu olho, para poder tirar depois do teu irmão. Então, primeira coisa, nós temos que ter a consciência limpa, né? Se nós quer corrigir alguém, temos que estar com a consciência limpa, nosso modo de viver íntegro diante de Deus, para que você venha corrigir a pessoa, caso realmente for necessário, porque a pessoa só aceita a correção se ele for uma pessoa sábia. Se ele for uma pessoa ignorante, uma pessoa tolo, ele não aceita conselho. Então vamos ver a palavra de Deus ainda em João capítulo 12, 47, o que Jesus disse. Vamos lá para a palavra, você se puder acompanhar, acompanhe para você entender essa palavra no nome de Jesus Cristo, graças a Deus. Vamos estudando aqui a palavra em nome de Jesus Cristo. Mais uma vez Jesus ele ensinando. Aqui diz o seguinte: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo e sim para salvá-lo. Muito importante. Jesus ele ensina aqui acerca da missão que ele deveria cumprir. Isaías 11 diz que ele não julgaria segundo a vista dos seus olhos e nem segundo o ouvido dos seus ouvidos. Lá expressa-se dessa maneira, mas ele julgaria com equidade. E nós observamos de que forma Jesus ele diz que não veio para julgar, ou seja, Jesus observamos que apesar dele ter propriedade para isso, mas ele diz que a palavra julgaria, porque tudo aquilo que ele falava era do Pai, ou seja, só há um legislador e juiz, conforme observamos, nosso irmão Tiago, ele bem escreveu, um só legislador, ou seja, quem é o legislador é Deus. Deus é que deu as leis, ele criou as leis para que todo ser humano obedeça. E nesse íntere observamos que nós não temos poder para julgar alguém, dando uma sentença de condenação, dando uma sentença de dizer que ele vai sofrer alguma coisa, mas assim, o juiz ele pertence a Deus e ele vai dar recompensa para cada um segundo as suas obras. Então, conforme Jesus ele mesmo diz
E observamos também que a palavra de Deus é uma palavra poderosa, e nós observamos que o julgamento ele vem. Então tudo que está escrito, a pessoa vai ser julgado pela lei de Deus. Jesus ele vem, ele vai julgar sim, mas ele vai ter uma base para julgar, que é a lei de Deus. Cada um será julgado segundo as suas obras. Amém. Aleluia, louvado seja Deus. Então fique atento na palavra de Deus. Preste bem atenção no que a Escritura diz. Apocalipse 12, 10. Amém. Vamos aqui também, muito importante, vamos pegando as Escrituras. No nome de Jesus Cristo, graças a Deus, diz assim o seguinte: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Amém, amém. É isso aí. Temos que ter muito cuidado, né? A respeito da palavra de Deus. Como disse aonde o nosso amado irmão Nathaniel. Explica aí, irmão Nathaniel, que disse Amém. João em Apocalipse. Amém. É muito importante, pastor, que o título de acusador ela é dada para o inimigo, para Satanás. Ou seja, aqui é bem claro, diz o acusador de nossos irmãos. Então, quando a pessoa acusa alguém, está tomando assim um papel do diabo. Observamos acerca de Jesus mesmo repreender ali os apóstolos, principalmente Pedro, na qual falava com ele para não fazer alguma coisa. Ele dizia: afasta de mim, Satanás, porque tu conheces só as coisas que são dos homens e não conheces as coisas que são de Deus. Então o diabo ele é acusador, e quando a pessoa acusa, faz um julgamento, faz uma crítica, essa pessoa está tomando ali o lugar do diabo. Então está assumindo ali o papel que é do diabo, que é de acusador. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Então é algo desagradável a Deus a gente acusar alguém. Ou seja, conforme está escrito no 9º mandamento, diz: não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. E nós temos que tomar grande cuidado, porque pode acontecer de sumir algo e nós já julgarmos alguém, ou foi aquela pessoa que pegou, ou aquela pessoa que fez isso. Quando nós fazemos isso, nós podemos estar levantando um falso testemunho, uma acusação indevida, e Deus ele não quer que façamos isso. Como esperar algo de alguém, né? Algo de Deus, coisa boa, se nós viver se mordendo uns aos outros, né? Se viver criticando uns aos outros? Como nós vamos superar no dia da adversidade? Porque passamos por um momento difícil, todos nós passamos por um momento difícil. Tem dias bons, dias maus, como está escrito, e nos dias maus é que nós temos que ter cuidado para não cair. Porque às vezes a pessoa hoje está bom, está feliz, está alegre, a vida está boa, gozando de saúde, gozando de paz, dinheiro no bolso e ganhando bem, tudo que ele faz dá certo, mas também tem que se preparar para os dias maus, porque o dia da manhã ninguém sabe, né? Então quando vem os dias maus, deve também agradecer a Deus. Porque tem pessoas que só sabem agradecer quando está de barriga cheia, quando está com saúde, quando está com dinheiro no bolso. Então é necessário que você saiba aproveitar tanto um dia como o outro. Saber que todos os dias pertencem a Deus, todos os dias foi Deus que criou. Agora vai depender de cada um de nós, porque hoje pode estar bom para nós, hoje eu posso fazer o bem a você, e você ficar muito agradecido, e amanhã eu posso fazer algo que você não gosta e você já começar a criticar, e tudo que eu fiz de bom para você não tem mais validade. Então temos que entender, aprender a separar as coisas, né? Porque nós tropeçamos, como disse o Tiago, capítulo 3, versículo 2, todos tropeçamos em alguma coisa. Se alguém não tropeça em algo, é porque esse tal é perfeito. Então todos nós tropeçamos com a nossa língua. Então Tiago, como homem de Deus,
Ele era uma pessoa que estudava muito as leis, era um homem sincero nas leis de Deus, procurava fazer o que era certo, mas ele reconhecia também que errava, também reconhecia como ser humano que também cometia erros. Então, tem pessoas que acham que por cometer o erro, não, isso aí já está condenado, isso aí não tem mais jeito. A pessoa cometeu outro, não, agora desanimei com essa pessoa. Isso é coisas que acontecem no dia a dia no nosso meio, né? Aí a pessoa diz, não vai mais atrás daquele ali que não tem mais jeito não. Mas às vezes nós falamos, né, irmão Nathaniel? Sim, infelizmente. Então, nós já condenamos uma pessoa e é algo tão sério que a gente já julga até num pensamento da pessoa pensar de não querer evangelizar para alguém porque não tem jeito, ele não vai se converter. Então a gente já julga, a gente está tomando o lugar de Deus, porque a gente observa que a pessoa já condena a pessoa já diz, ele não vai ouvir a palavra, ele não quer, ele não vai se interessar, eu já falei uma vez, já falei outra, ou até mesmo a pessoa, por ter uma vida assim mesmo desestruturada, a pessoa dizer, não, aquele ali não quer nada com Deus não, a vida dele é desse jeito mesmo. A pessoa já julga. É isso aí, porque muitas vezes a pessoa sempre está caindo às vezes na mesma situação, né? Tem pessoas que caem sempre na mesma coisa. É igual a pessoa que é viciada em jogo. Ele deixa por um tempo, diz que nunca mais vai jogar, né? Porque ele perdeu uma quantia de dinheiro. Às vezes perdeu até um dinheiro que era para pagar alguém, outra coisa ou dinheiro que ele estava devendo. E às vezes vai arriscar ganhar um dinheirinho a mais e acaba perdendo o que tem. E aí ele diz, nunca mais vou jogar. Mas ele deveria se arrepender antes, né, de jogar. Pensar antes. Então, só que depois que perde é que ele vai começar a pensar, porque vai dizer que está arrependido, mas isso não é arrependimento, né? Ele não está arrependido, ele está angustiado porque ele perdeu, está decepcionado. Arrependimento é algo muito mais do que isso. Vamos lá para a palavra, o que diz a palavra, Gálatas 5 e versículo 15. Vamos lá para a palavra do eterno nosso Deus, vamos lá. Em nome de Jesus Cristo, vamos acompanhando, você confira nas escrituras, muito importante, porque essa palavra é de Deus. Vamos aqui, Gálatas capítulo 5 e o versículo, amém, versículo 5 a 15, então vamos aqui, graças a Deus. Em nome de Jesus, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, sede que não sejais mutuamente destruídas. Então, nosso irmão apóstolo Paulo, ele já alerta os irmãos o que estava acontecendo naquela época. Os irmãos se mordiam uns aos outros, então algo bem sério que estava acontecendo. E se eles fizessem isso, ou seja, eles estavam fazendo o melhor, então eles mesmos se destruiriam. Então assim, aquela igreja não iria subsistir de ter aquilo, de um morder o outro, de um ficar com raiva, querer destruir algo bem sério. E o nosso irmão Paulo ali entrou com palavras duras, repreendendo para que os irmãos não vivessem dessa maneira. Amém. Vamos Lucas capítulo 6, versículo 42, o que Jesus fala. Amém. Vamos aqui para a palavra. Graças a Deus, a palavra é muito abençoada. Então, para a gente aprender mais, diz assim o seguinte: vamos mais, Deus seja louvado. Como poderás dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Pois é, então Jesus deixou bem claro mais uma vez. O apóstolo Paulo falou de uma forma que havia muita discussão ali em Gálatas, né? Em Galácia. Na província ali havia entre os irmãos, a igreja, discórdia, eles não concordavam com o outro, e ele disse: olha, ter ouvido isso de vocês, você tem que ter cuidado para que não venha se destruir, né? A pessoa que
A pessoa que vive assim não vai para frente. É casamento, é amizade, é tudo, né? É no trabalho. Se a pessoa vive mal-humorada, a pessoa vive sempre de mau humor, ele nunca vai conseguir nada, né? Ele nunca vai permanecer em emprego, não tem emprego bom para ele também. Tudo é ruim, tudo que ele faz é ruim, não tem casamento bom para ele, tudo é ruim, né? Não tem amigo bom para ele, não tem ninguém bom para ele, porque ele se acha automaticamente, às vezes a pessoa é superior a outras pessoas, por isso tem que ter muito cuidado nisso. Vamos ver também o que diz a palavra de Deus acerca se podemos corrigir outra pessoa, né? Um irmão faltoso. O que diz a palavra de Deus sobre isso? Provérbios 9, versículo 8 e 9. Amém, graças a Deus. Vamos aqui aprendendo da palavra. Vamos que a palavra nos direcione. Diz aqui o seguinte: não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio, ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Amém. Então a palavra é bem clara. Nós devemos repreender, irmão Nataniel, uma pessoa ignorante? Não, então a pessoa, quando repreende, a pessoa não vai ali atender. Ou seja, vai zombar, o que Jesus também disse para não lançar as coisas santas aos cães e nem deitei aos porcos as vossas pérolas. Então não adianta querer corrigir uma pessoa que é zombador, uma pessoa crítica, uma pessoa que não aceita a correção. Mas devemos corrigir quem é sábio. Uma vez um sábio erra, a pessoa sabe que ele é uma pessoa humilde, né? E ele erra, então ele chega e aconselha. Repreender é aconselhar. Repreender não é você brigar com ele, criticar ele. Porque se você chega, por que tu fez isso? Por que tu só faz coisa errada? Tu não faz nada certo? Então você não está corrigindo. Corrigir é você chegar, meu irmão, eu posso conversar com você, ou minha irmã, posso conversar com você. Eu tenho observado que as pessoas estão falando muito de você sobre isso. O que é que você acha? Tá certo isso aí? É o que a palavra de Deus diz, né? Então, se ele for uma pessoa sábia, ele vai aceitar a correção. Ele vai se corrigir e nunca mais vai fazer aquilo que ele via fazendo. Agora, não adianta você criticar ninguém, não adianta você chegar como o filho quando erra, né? O filho, a maioria dos filhos quando erra, o pai ou a mãe, ele não fala com carinho, já chega logo quebrando o pau, né? Já dá logo uma chinelada, como diz aqui no Ceará, uma chinelada assim nas costas do menino que sai se vergando todo, né? Ou então tem uns que puxam os cabelos, outros puxam as orelhas do coitado, sai levantando assim, irmão Nataniel, e o coitado sai assim de ponta de pé. É negócio sério, né? Então, não vai querer fazer isso com o seu próximo, com o seu irmão. Então, temos que aprender o que significa a palavra de Deus. Porque corrigir é uma coisa, criticar é outra. Repreender, com a palavra de Deus fala, em outras traduções, é corrigir, né? A pessoa está errado, está sem correção, corrigir para que as pessoas, se ele é uma pessoa sábia, vai aceitar conselhos. Se não, não adianta você corrigir uma pessoa que é ignorante, porque ele não vai aceitar. Vamos ver lá, Provérbio 15, 32. Amém. Vamos lá, Deus seja louvado. Vamos dando continuidade. Lições valiosas de Provérbios. Diz aqui o seguinte: o que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. Então, mais uma vez aqui acerca de quem rejeita a disciplina, menospreza a sua alma. Louvado seja o Senhor. Então, Deus ele venha ser sempre louvado pela sua vida. A importância de nós sabermos nos posicionar. Quando nós somos sábios, nós aceitamos a repreensão, aceitamos ser corrigidos, mas quem é tolo, conforme a palavra diz, não aceita, porque não quer mudar, não quer ver os seus erros e dessa forma permanece num pecado. É verdade. Vamos ver Provérbios 15, ainda 5.
Provérbio capítulo 15, versículo 5. O tempo está correndo, irmão Nathaniel. Vamos lá, voltando aqui. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Glórias a Deus. É isso aí. Quem é insensato, né, não aceita a correção ou a repreensão do pai, mas quem é sábio aceita a correção. Louvado seja Deus. Até para isso, o filho, quando ele é insensato, quando ele é ignorante, ele não aceita a correção. E aí ele vai se tornando a pessoa mais... uma pessoa mais rabugenta ainda, a pessoa mais... que não se conserta, a pessoa que não quer correção, ele não quer se consertar. Mas aqueles que querem correção, esse quer se consertar. Louvado seja Deus. Vamos ver Provérbio 15, 10. Amém. Diz aqui o seguinte: disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. Pois é, né? É o caminho, né? Quantas pessoas têm morrido por não aceitar a correção do pai, não aceitar a correção da mãe, por não aceitar a correção do amigo, por não aceitar a correção de uma amiga, por não aceitar um conselho, né? Muitas vezes a pessoa acha que sabe tudo ele sabe, né? Tem pessoas que mal a gente está conversando, não, já sei, né? Você nem terminou a palavra, não, já sei. Você vai querer, não, já sei. Ah, eu sei, aí começa a achar graça, né? E não aceita a correção, então deixa você até assim meio desconectado, não dá nem para conversar com pessoas assim, né? Que a pessoa vai dizer já sabe, começa a rir, não aceita a correção de maneira nenhuma, isso é crítica mesmo. Então vamos ver Eclesiástico 7:5. Amém, avançando só um pouquinho aqui. Graças a Deus por essa palavra nos instruir muito. Então a palavra do Senhor ela é perfeita, na qual nos dá força. Diz aqui o seguinte: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Olha aí, irmão Nathaniel, melhor ouvir um conselho do sábio do que uma canção do insensato. Muitas vezes a pessoa, eu não gosto desse louvor, eu não gosto dessa música aí não, fosse menos fulano, né? Eu gosto de música isso, música aquilo, outro. E aí a pessoa é o quê? É um insensato, né? Aquele que está cantando é um insensato, ele não serve a Deus, ele não vive uma santidade, não vive nos caminhos do Senhor, mas a pessoa gosta de ouvir a música dele. Aí qual é o melhor ouvir? O conselho do sábio ou essa canção dele? Ou essa música que ele está cantando? Então nós temos que ter muito cuidado nisso. Vamos lá, ou então o conselho, né, do insensato. Vamos ver também Hebreus 12, versículos 5 e 11. Amém, vamos lá para a palavra, aqui no finalzinho das escrituras. Vamos meditando em nome de Jesus, graças a Deus. Diz aqui o seguinte, vamos para a palavra. E estáis esquecido da exortação que, como a filho, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. 11. Toda disciplina com efeito num momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado fruto de justiça. Pois é, né? Então, se quer ser filho de Deus, aceite conselho. Não queira meter os teus pés entre as mãos, né? Nunca diga que não precisa de ninguém. Nunca diga que sabe tudo. Sempre estamos aprendendo. O maior mestre, que foi Jesus Cristo, ele disse basta o servo ser como seu Senhor, e basta o enviado como aquele que enviou. Quer dizer que nós não devemos ser maior do que ninguém, querer ser maior do que ninguém. Jesus deu um exemplo bem claro ali ao lavar os pés dos seus discípulos, ali em João capítulo 13, mostrando a igualdade, que nós não devemos fazer acepção de pessoa, mesmo sabendo, Jesus, que havia um traidor,
mas ele lavou os seus pés também, comeu com ele na mesa, não julgava ele, advertia, né? Jesus sempre estava advertindo para ter cuidado, né? Para não fazer o que ele ia fazer, mas chegou o momento que Jesus disse, se tiver de fazer, faz agora, né? Mas Jesus não disse, olha, você não merece estar aqui no nosso meio, porque eu sei que você é um traidor, eu sei que você é isso, sei que é aquilo. Jesus nunca disse isso com ele. Jesus aconselhava, né? Chegou um momento que não deu mais. Chegou um momento na ceia, ele participou de todas as ali junto com os seus discípulos, estava sempre no meio dele. Jesus sabia, né? Como ele disse, eu não escolhi 12 de vocês e um de vocês é o diabo. Jesus sabia quem era ele, porque ele era um vaso usado do diabo, mas Jesus nunca expulsou ele do meio dele. Jesus nunca disse que ele estava condenado, né? Mas ele disse que ele era filho do diabo, era o diabo, né? Porque o diabo era o opositor, sempre estava ao contrário, andando em contramão. Então, quando nós andamos contramão, meu irmão, nós não chega a lugar nenhum. Irmão Nathaniel, o tempo chegou e agora nós vamos ver os comentários, irmão Nathaniel. Vamos lá, caríssimo pastor. Espero que tenha servido para você esse conselho desta tarde. A palavra de Deus é linda, a palavra de Deus é maravilhosa e serve para que nós venhamos se corrigir cada dia. Deus abençoe você. Obrigado por você ter ficado conosco. Agora vamos ouvir os comentários. Amém. Vamos lá, pastor Medeiros. Vamos aqui em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vamos para as interações e temos mais. Temos a irmã Jaqueline Cais dizendo, Pai seja convosco, irmãos amados, tema muito importante a ser discutido. Deus abençoe suas vidas. Amém, irmã. Amém, amém. Amém, nós temos mais uma vez aqui a minha amada Miriam já dizendo amém. Uma pergunta, se fosse uma pessoa na frente das outras, mantém uma boa convivência com você, mas no seu particular ela fala mal de ti e te critica, o que se deve fazer, pastor Medeiros? Não deve fazer nada, só orar por essa pessoa, né? Para que essa pessoa venha se converter, porque você ir atrás de confusão não vai dar certo. Agora, quando puder ser corrigida, tudo bem, se a pessoa aceitar a correção, né? Se não, deixa quieto. Deus é que julga. Vamos lá? Amém, a irmã Gerlane dizendo, boa pergunta. Irmã Miriam, gostaria de saber também, só não sabia como perguntar. Então, deu foi certo, pastor Medeiros. Já deu foi certo. Amém, aqui tem em sequência, amém, o conselho é diferente da crítica. Podemos aconselhar e admoestar os irmãos, já a crítica pode fazer alguém cair e ainda gerar escândalo para a igreja de Deus. Uma vez que o criticado se sente ferido, ele ficará magoado e colocará isso em pauta para que outras pessoas saibam. É mesmo, isso é verdade, né? Acontece muito. Isso acontece muito, né? Então, a diferença entre o conselho e a crítica, temos que ter cuidado disso aí, tá bom? Amém. Se você não sabe aconselhar, fique calado, fica quieto, né? Vamos lá. Amém. Pastor Medeiros, tem uma pessoa por aqui que diz assim, muita oração por essa pessoa e que aprenda a amar o próximo de verdade. É sua esposa, a irmã Fátima Magalhães. Irmã Fátima, você está aí em Fortaleza esperando para vir para casa. Deus abençoe você, minha amada, que Deus traga você em paz e todas essas pessoas que estão junto com você, que Deus tome a direção desse carro e chegue todo mundo aqui com paz e feliz em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. A irmã Gerlane dizendo amém, minha irmã, graças a Deus, louvado seja Deus, grande é o nosso Senhor, em nome de Jesus. E nós damos mais continuidade aqui nos comentários, temos mais, e nós observamos aqui também a irmã Gerlane já comentando, amém, minha irmã, e nós temos mais uma vez aqui, mais uma vez a minha amada Miriam já comentando outra pergunta, pastor. Eita, menina, vai perguntar. Bom demais, pastor. Dá certo aqui para contratar para o programa para fazer as perguntas para nós. Então diz, uma crítica feita em forma de fofoca pode ser vista como falso testemunho e também como uma pessoa que gera contenda entre irmãos?
Exatamente, né? Se a pessoa critica fofocando, né? Qual é a fofoca? A fofoca é quando você escuta uma conversa e leva para outro. Essa, né? E ao mesmo tempo critica, né? Coitado, né? Ou coitada dela, né? Bichinha tava falando de você lá assim, 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 né? O bichinho, né? Então é uma fofoca e uma crítica, né? Então é a pessoa que levanta contenda, critica e ao mesmo tempo fala mal, né? Então tem muitos assim, devemos ter cuidado com essas pessoas, não chegue nem perto, viu? Passe de longe. Vamos lá, irmãos. Amém. Vamos mais, pastor Medeiros, e a irmã aqui, mais uma vez, louvado seja Deus. Então temos a irmã Aparecida Domingo dizendo: Pai seja convosco, amados irmãos, na escuta. Amém, muito obrigado. E nós temos mais outra pergunta, pastor Medeiros. Eita. Graças a Deus, a minha amada Mira está aqui do nosso... Essa menina não está trabalhando não, é? Amém. Estava também, pastor Medeiros, que sabe se virar em 2, em 3. Olha aí, ela disse que já recebeu com uma crítica, né? Mesmo, pastor Medeiros. Perdoe, irmã Miriam. Realmente você é uma menina que trabalha e pergunta ao mesmo tempo. Vamos lá, o que é que ela pergunta? Amém, então dá certo. E diz assim: pode alguém ser desse jeito e não perceber? Quais as características de uma pessoa que age assim? Acontece, pode acontecer até com nós, né? O apóstolo Pedro ali, de repente deu respondeu bem para Jesus e depois começou a criticar, né? Então acontece com todos nós. Temos que vigiar todo o tempo, né? Para que nós não venha cair nos laços do inimigo, porque ele a pessoa brinca muito com Satanás, pensa que ele não vai pegar a pessoa também. Nós temos que ter muito cuidado disso aí. Deus abençoe, irmã Miriam. Vamos lá. Amém. Então, temos a irmã Vitória Kelly compartilhando aqui o banner do programa Em Sintonia com Deus, às 20h15. Muito obrigado. Aleluia. E a irmã Gerlane Oliveira aqui diz: mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Gálatas 5,15. Ao lermos a Bíblia, percebemos que a repreensão e as críticas são coisa diferente. A crítica é uma forma de juízo, e quem somos nós para julgarmos alguém? Dessa forma, devemos buscar edificar a vida um dos outros. Sempre há uma forma de repreender, apontando para uma saída. Use a mansidão e a compreensão, evite colocar peso sobre as costas do seu irmão. Ao invés de criticar, aconselhe. Belíssima explicação, pastor. Louvado seja Deus. Vamos que vamos, temos mais perguntas. Obrigado, irmã Gerlane. Amém. Deus abençoe você, minha irmã. Vamos lá, irmã. Agora, quem é que fala? A irmã Sabrina Silva dizendo: em tudo que formos fazer ou falar, bem que seja para glorificar o Senhor e não a nós mesmos, porque nós nada somos sem Cristo Jesus na nossa vida. Amém. É isso aí, irmã Sabrina. Graças a Deus. É bom, né? Quando tem comentarista e pergunta, né? Que a gente tem menos o que falar, né, irmão Nathaniel? Pronto. Então, os irmãos aqui também complementando. Isso é bom demais. Essas irmãs estão ligadonas na rádio Encontro com Deus, né? Vamos lá. Tem mais? Amém. E a irmã Gerlane diz amém, irmã Sabrina. Mais uma vez aqui a minha amada Mira já comentando. Amém, tio Medeiros. Amém, minha sobrinha, irmã Miriam. Isso aí, você está muito longe de nós e perto de nós. Deus abençoe você. Abençoe cada um que participou com nós. E agora, irmão Nathaniel, o que é que nós vamos fazer? Amém. Temos aqui a irmã Soledade, aqui um último comentário. Uma bênção esse programa, graças a Deus. Louvado seja o Senhor. A irmã Jaqueline aqui pede o áudio do programa. Então, em nome de Jesus, vou enviar, irmã. Só vou terminar aqui a gravação, a gente termina, exportar e vou enviar. Graças a Deus, aleluia. Então, no grupo 2, tranquilo, bem sossegadinho, aleluia. Então é isso aí, vamos orar em nome de Jesus. Vamos lá. Querido Deus, eterno Pai, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ouça do céu, Senhor, nossa oração. Perdoa-nos, ó Deus, tem misericórdia de cada um de nós. O Senhor que verifica os corações de cada ser humano,
O Senhor que conhece o meu coração, conhece o coração de cada um que participou aqui deste programa, conhece o coração de todos nós. Abençoe a irmã Taniel, irmã Miriam, abençoe a irmã Sabrina, irmã Gerlane, minha esposa, Fátima. Abençoe o irmão Douglas José, curando ele, Amém, sarando Senhor. ele, tirando todas as dúvidas do seu coração, dando um coração sábio, uma mente Amém, Senhor. sadia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha abençoar a irmã Soledade, também a nossa amada irmã Gabriele, curando ela, sarando, a irmã Herodite também, está engripadinha. Que Deus venha abençoar, dando a cura, nossa irmã, e todos os nossos irmãos que estão ouvindo nesse momento. Que Deus abençoe desde o céu, para que venha receber as bênçãos do Senhor, porque todos nós somos abençoados, principalmente quando nós obedecemos seus mandamentos, seus estatutos, seus juízos. Deus, as bênçãos do Senhor nos acompanham. Aonde nós pisar, onde nós colocar nossas mãos, somos abençoados por Deus, se assim nós obedecer às leis do nosso Deus. Que o Senhor abençoe cada um do teu povo, em nome de Jesus Cristo, que te damos graça. Amém. Amém, aleluia. E aqui encerramos esse programa em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua companhia. Até outro momento, paz seja convosco.